Então, continuando com relação ao detalhamento de lajes maciças, praticamente a última etapa aí desse detalhamento é a confecção da tabela de ferros, tá? Então, aí nesse caso, a gente acaba montando a tabela de ferros para poder fazer o quê? Apresentar isso, normalmente, para as cotações, ou seja, compra de aço, né? Então, o pessoal de corte e dobra acaba pegando essa tabela. Existem softwares, inclusive, que fazem a leitura até da tabela, dos projetos, já direto para, não só para efeitos de orçamento, como para efeitos de produção da armadura, né? Então, essa tabela de ferros, ela vai nos dar a relação do aço, consequentemente, o peso desse aço, e desta forma, a gente acaba usando esse valor para, não só para cotar, fazer um orçamento, como também para fazer a compra do material, no caso, o aço, para aquela referida laje, tá bom? Para esse exemplo que a gente vai usar agora, então, uma laje com armadura positiva, né, na verdade, 3 lajes, laje 1, 2 e 3. Aqui o desenho foi feito e na sequência girado 90 graus aí no sentido horário, para poder só melhorar o enquadramento na tela, né? Mas então, nesse caso, nós temos aqui 6 posições de barras, 6 posições de ferros, e, repito, apenas armaduras positivas, seja a armadura positiva na horizontal e a armadura positiva na vertical. Tá? Nesse exemplo vai ser feito, então, separado pelo motivo de que normalmente se adota uma tabela de ferros para cada folha de projeto. Então, se eu colocar numa determinada folha de projeto apenas a armadura positiva, eu vou ter uma tabela de ferros dessa armadura positiva. E numa outra folha, eventualmente, a armadura negativa dessa laje, né? Claro, a gente está falando de lajes maciças, né? Então, nesse caso, a relação de aço, a tabela de ferros dessa segunda etapa, ou seja, dessas armaduras negativas, também vão acabar ficando numa outra folha, tá? Então, para cada folha de projeto, uma relação de aço, uma tabela de ferros. Se elas estiverem juntas, pode fazer uma tabela só. Positiva e negativa na mesma folha, faz uma relação de aço só. Positiva e negativa das lajes em folhas separadas, então normalmente se faz tabelas de ferro, relação do aço separadas também. Para a confecção manual dessas tabelas de ferros, nós vamos precisar, e muito, né, dessa tabela onde nós temos o quê? A massa linear. Isso bastante importante aqui, porque essa informação, ela é a que vai servir para utilizarmos no nosso exemplo. Então, a massa linear para cada bitola. Perceba que os fios, tá, o peso de cada fio, que normalmente é usado aí na construção civil, e as barras, efetivamente, né, normalmente a gente está falando aí, no caso agora, de CA50, então bitola de 5, 6, 3, 8, 10, 12,5, assim por diante. Cada barra dessa, ela tem um determinado peso por metro. Então, por exemplo, se nós falarmos aqui da barra de 16 milímetros, né? Essa barra de 16 milímetros, em 1 metro dessa barra, nós temos praticamente 1,5 kg, né? 1,578. Então, praticamente, aí, arredondando, 1,5 kg. Então, como é que essa tabela de ferros, no caso, manualmente, nós vamos dispor essa peça, tá? Então, eu tenho que fazer o quê? A gente vai colocar uma certa organização nela, onde normalmente essa organização é feita aqui, ó, pela posição. É claro que essa questão de organização da tabela ela é muito particular, mas normalmente ela é feita nesse sistema que a gente vai fazer. Inclusive, muitos softwares aí já utilizam também esse mesmo sistema para poder montar a tabela de ferros, tá bom? Então, a gente coloca a posição, que é aquele que nós chamamos anteriormente, nós vimos o desenho, depois vamos ver na sequência novamente N1, N2, N3. A bitola, essa bitola, normalmente aqui a gente está falando da bitola em milímetros mesmo, né? Então, até poderia colocar aqui em milímetros, só para deixar bem claro. Na sequência, a quantidade de barras dessa posição. Então, eu tenho que ter uma certa quantidade. Para cada posição eu tenho uma quantidade que a gente pega no desenho.
eu tenho um comprimento unitário dessas peças, então cada barra possui lá um comprimento unitário. Esse comprimento unitário, normalmente aqui, é dado em centímetros, nesse trecho da tabela, nesse ponto aqui da tabela. E depois um comprimento total, que nada mais é, também em centímetros, mas que nada mais é a quantidade multiplicada pelo comprimento unitário. Com isso, eu chego ao comprimento total da tabela. Tá? Então, no nosso caso aqui, eu tenho peças, nós já vimos lá no desenho, que nós temos basicamente 6 posições, tá? Então, nós vimos lá N1, N2, N3, até N6 no caso, e aqui a gente vai acabar elencando, colocando aí essas posições. Então, N1, N2, N3, na sequência pegaremos os demais dados lá nessa tabela. E N6 por fim ali. Cada posição dessa possui um diâmetro, possui uma quantidade e possui um comprimento. Então, nessa primeira etapa, basicamente, é buscar as informações do desenho. Então, N1, eu sei que a bitola é de 6,3 e são 53 barras N1. Então, aqui eu sei que são, como eu disse, 6,3 é o diâmetro dessa barra, e aqui são 53. Tá? A posição N2 são 12 barras e o diâmetro de 5. Então, 5 milímetros, 12 barras. Tá? Isso aqui a gente vai acabar fazendo de modo análogo para os demais. 15 barras, FID 5, no caso da posição N3. Na posição N4, bitola 5, assim como a N3, e a quantidade 12 barras. Então, aqui 5 novamente, e aqui 12 barras. No nosso caso, N5, bitola de 5 novamente, e 41 barras. E por fim o N6, 12 barras, bitola de 5 também. Então, bitola de 5, 12 barras. Bom, na sequência, os comprimentos. Então, as bitolas, N1, comprimento total 256. Lembrando que lá no desenho já está em centímetros, aqui também em centímetros. N2, 819, tá? Aqui. 819 é o comprimento unitário dessa peça N2. A N3 dá 256 também. E a N4, 303. Então, aqui 256. E aqui 303. E, por fim, 256 e 506, né? 256 e 506. Ali a 256 se repete 3 vezes, porque o vão da laje aqui, ele é igual, né? Então, ele é igual tanto para a laje 1 como para a laje 2 para a laje 3. Esse vão, aqui no caso da figura na vertical, então, as armaduras também possuem o mesmo padrão para o comprimento. Na sequência, é só fazer cálculo pertinente a cada um. Então, eu vou ter aqui 13,568, que é a multiplicação dos 53 por 256. Isso vai se repetindo para cada posição e vai sendo preenchida a tabela. Claro que no caso do uso de softwares, né, esses cálculos são feitos de modo automatizado, né? Ele praticamente calcula a tabela sozinha, bastando a gente identificar quais são os elementos que a gente quer que componham a tabela, né? Agora, no nosso caso, a gente está fazendo cálculo 100% manual, onde todas essas medidas aqui, elas estão, principalmente do comprimento unitário, né? No caso, o comprimento total, está falando de unidades em centímetro, que é o padrão normalmente utilizado aqui para essa condição. E, por fim, a última barra, 6.072 centímetros. Tá? Então, essa daqui seria uma primeira etapa da montagem da tabela de ferros, que a gente precisa efetuar. Tá? Na sequência, a gente tem uma próxima etapa. Essa próxima etapa, ela vai se dar de uma outra forma, onde, de fato, agora vamos precisar utilizar essa primeira tabela. Tá bom? Então, o que normalmente é utilizado? Nessa segunda parte, a gente pode colocar aqui a bitola, o tamanho dessa bitola, tá?
Aqui, por exemplo, a gente vai separar por bitola a tabela. Nessa etapa aqui ainda pode ser feita por posição, tá? Mas é muito mais comum trabalharmos aqui nessa etapa com a bitola, lembrando aqui que a bitola a gente ainda está falando de milímetros, nessa primeira parte aqui. Se eu estou falando por bitola, aqui está mais simples de localizar, por quê? E nesse ponto, a gente só tem duas bitolas, FID 5 e FID 6,3, né? A gente pode observar pela tabela, apenas duas bitolas, então está mais simples, ok? Então, no nosso caso, se a gente observar, todas as barras que possuem o mesmo diâmetro são as barras de 5, né? A barra de 6,3, ela só está apresentada uma vez, né? Não é somada com nenhuma outra, porque não tem ela repetida, né? Então, a somatória de todas elas, esse caso aqui, ó, 33.872, é o valor de todas as barras, comprimento de todas elas, que são a bitola de 5 milímetros. Se eu somar todas as barras dessa laje, dessa armadura positiva desta laje, todas as bitolas de 5, vão dar aí, então, 33.872 centímetros, no caso. Só que para eu fazer o cálculo, se a gente observar, então, na tabela, olha só a unidade dessa tabela, quilograma por metro. Então, eu peso em quilogramas por metro, como eu disse da barra de 16, 1,5 kg aproximadamente, por exemplo. No nosso caso, o que nos interessa é a barra de 5 e a barra de 6,3, que está aqui, 5 e 6,3. Então, se eu tenho uma taxa, digamos assim, né, de massa linear quilo por metro, sendo a unidade de distância por metro, então aqui o ideal é que eu tenha também esse valor por metro, né, para facilitar os nossos cálculos. Então, nesse nosso caso aqui, ó, 13,568 centímetros, a gente está falando o quê? De 135,68 metros, né? Dividi por 100 ali e obtive o valor em metros. E aqui é a mesma coisa, 338,72 metros no total. Por que eu preciso ter em metros? Por conta da taxa que está em quilogramas por metro também. Então, aqui nessa parte final da tabela, nós vamos colocar aqui o comprimento total, novamente, só que agora o comprimento total por diâmetro, por bitola, tá? O peso em quilos. A bitola de 5 milímetros, no total, a gente viu aqui, ó, 33872, é a quantidade total de barras de 5 milímetros. E a quantidade total de barras de 6,3, 13,568. 13,568. Então, esse valor, só que em metros, né, ou seja, esse valor na cor azul agora, é o valor que nós vamos utilizar para calcular a partir da taxa que a gente tem nessa tabela aqui. Então, nesse primeiro caso, ó, 38,72 metros multiplicado pelo 0, no caso, 154. Então, nesse caso, a gente está falando de multiplicar aí esse valor por praticamente 154 gramas, né? Então, 338,72 vezes 0,154. Esse valor é o valor em quilos já desse peso de aço. No nosso caso aqui, 52,2, né, arredondando aqui para uma casa decimal, eventualmente, talvez nem arredondar, poderia ser só 52 ou 53 arredondando para cima aqui, tá bom? Então, a multiplicação desse valor pela taxa, eu cheguei no 52,2. No nosso segundo caso, que é a bitola de 6,3, eu vou pegar esse valor em metros, aqui está em centímetros, mas vou pegar o valor aqui em azul, 135,68, e vou multiplicar esse valor pela massa linear da bitola de 6,3, no nosso caso aqui, 245, que vai resultar em um peso de 33,2 ou 0,3, aqui só para arredondando aqui para cima. Isso aqui é o peso do aço em quilos, só que para efeitos finais, no caso, eu preciso ter esse valor, ele completo, digamos assim, ou seja, a somatória desses dois valores é o que vai me dar o peso de aço
total daquela quantidade que nós vimos na planta. Então, 85,4, isso aqui vai ser o peso total em quilos, tá? Em quilogramas. Esse é o peso total, calculado aí manualmente, para essa tabela. Uma dica importante é, muitas vezes, muitos projetos, mas isso não é efetivamente uma regra, e sim uma prática bastante usual, de apresentar esse valor no final com uma taxa de 10%. Seria considerando uma questão de perda aí, por exemplo, né? Então, se eu pegar esse valor e multiplicar aqui por 1,1, a gente acaba tendo esse valor sendo, vamos arredondar aqui para 94 quilos. Bom, mas como eu disse, não é obrigatório, mas é claro que se você utilizar essa condição de colocar um percentual nisso, sempre informe aqui, né, mais 10% para quem estiver comprando, orçando, saber que a gente está falando de um valor já com uma quantidade de perdas, né? Se a pessoa não souber ainda for colocar mais 10% aqui, pode causar até um problema aí de exagerar na quantidade de armadura para efeitos de orçamento ou até mesmo para efeitos de compra, se for o caso. E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo?